Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado o que não devia? Quantas vezes você agiu no impulso, explodiu e depois ficou em silêncio, encarando o teto, se perguntando: por que eu fiz isso? Por que eu deixei essa pessoa me tirar do eixo? A verdade é que ninguém tira você do eixo. Você é quem sai por escolha, mesmo que inconsciente. E quando você sai de si mesmo para reagir, você entrega o que tem de mais valioso: seu poder, sua presença, seu domínio. No calor da emoção, você pode até vencer uma discussão, mas perde uma parte da sua alma. E o estoicismo, essa filosofia dos fortes, dos lúcidos, dos que sentam em silêncio enquanto o mundo grita, nos ensina exatamente isso. Nunca negocie sua paz por uma vitória imediata, porque ela nunca vale a pena. Se você já se arrependeu por ter falado demais, se você já se puniu por ter reagido no impulso, comenta aqui embaixo: já fui refém das minhas emoções. Porque essa jornada começa quando você assume o que sente, sem ser dominado por isso. E hoje eu vou te mostrar os 7 motivos estoicos mais profundos e transformadores para você nunca mais reagir no calor da emoção. Motivos que vêm das ruas de Roma, das celas silenciosas de escravos como Epicteto, dos diários secretos de imperadores como Marco Aurélio. Motivos que têm o poder de transformar completamente a forma como você responde ao mundo. Essa não é apenas uma lista, é um chamado para você parar de ser escravo das suas reações e começar finalmente a ser o mestre da sua resposta. Sêneca disse: nada é mais lamentável do que se perder por dentro por causa de algo que aconteceu fora. E a pergunta que fica é: até quando você vai deixar que o externo dite quem você é por dentro? Vamos caminhar juntos por cada um desses motivos. E ao final, você não será mais o mesmo. Você será mais firme, mais centrado e talvez, pela primeira vez em muito tempo, livre. Imagine um incêndio. As chamas começam, pequenas, um olhar atravessado, uma frase torta, um silêncio que grita. E de repente o fogo toma conta. Você responde atravessado, o outro rebate. As emoções explodem como gasolina jogada nas brasas. Mas o que aconteceria se, naquele exato momento, você respirasse profundamente, olhasse para dentro e não fizesse absolutamente nada? Motivo estoico número 1, porque o silêncio é mais forte que o grito. Marco Aurélio escreveu em seus diários: o melhor modo de se vingar é não se tornar igual àquele que te ofendeu. Quando você responde no impulso, você se iguala. Você deixa de ser você e vira reflexo do outro, vira espelho. E o estoico não é espelho de ninguém. Ele é centro, ele é raiz. Reagir no calor da emoção é como tentar limpar lama com mais lama. Você só espalha mais sujeira. Motivo estoico número 2. Porque a emoção é uma onda e você é o oceano. Você não é o que sente. Você é aquele que observa o que sente. Epicteto dizia: não nos afetam as coisas em si, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Ou seja, a emoção não é o problema. É o que você faz com ela que muda tudo. No momento em que a raiva sobe, o sangue esquenta, o coração acelera, você tem uma escolha. Ou você monta na onda, ou você afunda com ela. Ser estoico não é não sentir, é sentir. E ainda assim escolher a resposta mais elevada, aquela que não vem do medo, nem da vaidade, nem da pressa, mas da consciência. Motivo estoico número 3. Porque toda reação impulsiva custa caro. Você já percebeu como algumas palavras ditas no impulso doem mais do que tapas? Como atitudes impensadas podem destruir anos de confiança? É como quebrar uma porcelana preciosa só porque estava com a mão tremendo. Depois, você pode até tentar colar, mas nunca mais será igual. O sábio estoico entende isso, e por isso ele não se apressa.
Ele escolhe perder a discussão para não perder a paz. Ele escolhe ficar em silêncio porque sabe que sua dignidade não depende de ter a última palavra, porque no fundo, quem grita está pedindo socorro e quem cala está oferecendo firmeza. E talvez agora você esteja começando a perceber que o verdadeiro poder não está em vencer uma briga, está em não precisar dela. Agora respira e me acompanha na próxima parte, porque os próximos motivos são ainda mais profundos e vão fazer você enxergar que se controlar não é se reprimir, é se libertar. Você já reparou como a emoção forte parece te cegar? É como se, por alguns instantes, você deixasse de ver com clareza. Tudo vira ameaça, tudo parece ofensa, e qualquer palavra vira faca. Mas não é o mundo que ficou mais agressivo. É você que por dentro deixou de enxergar. Motivo estoico número 4. Porque a emoção distorce a realidade. Sêneca escreveu: a raiva, mais do que qualquer outra emoção, é passageira, mas costuma deixar rastros permanentes. E ele tinha razão. A raiva, o ciúme, o medo, essas emoções inflamadas, elas distorcem o que está acontecendo. Fazem você criar histórias que não existem, te convencem de que o outro te atacou, quando na verdade ele só estava perdido nas próprias dores. Quantas vezes você interpretou mal? Quantas vezes reagiu a algo que nem era sobre você e depois percebeu, tarde demais? O estoico aprende a não confiar em si mesmo nos primeiros segundos da emoção. Ele sabe que está vulnerável. Ele sabe que ali, naquele pico, a mente está embriagada. Por isso, ele respira, ele espera. Ele deixa a onda passar antes de mergulhar. Motivo estoico número 5. Porque a resposta mais sábia vem depois do silêncio. É no silêncio que você ouve o que está por trás da reação. É nele que você escuta o seu medo disfarçado de raiva. É nele que você encontra a sua insegurança camuflada de orgulho. Marco Aurélio, que liderava um império, escrevia isso todos os dias. Seja tolerante com os outros e severo consigo mesmo. Não severo no sentido de se punir, mas de se observar com coragem. De não permitir que a vaidade, a pressa ou a necessidade de provar algo tomem o controle. Você percebe? A maioria das suas reações vem da necessidade de parecer forte, quando na verdade você está com medo de parecer fraco. Mas o verdadeiro forte é aquele que pode reagir e escolhe não reagir. É aquele que sabe que a guerra interna é mais importante do que a disputa externa. Porque vencer o outro é fácil, difícil mesmo. É vencer a si mesmo. E talvez agora você esteja começando a lembrar de situações recentes, discussões, mal entendidos, palavras ditas rápido demais. E talvez esteja começando a se perguntar: se eu tivesse ficado em silêncio, onde estaríamos agora? Não se culpe. Você está aprendendo, está despertando. E é exatamente isso que os filósofos estoicos queriam. Homens e mulheres conscientes, firmes, inabaláveis por dentro, ainda que tudo desabe por fora. Nos próximos motivos, vamos mais fundo ainda. E você vai entender que o autocontrole não é só uma prática de vida, é um gesto de amor. Com você, com o outro, com o mundo. Você já pensou que talvez a sua reação seja exatamente o que o outro queria? Que ao perder o controle, você se entrega sua paz, sua racionalidade, sua energia vital, tudo nas mãos de alguém que pode nem merecer seu silêncio, quanto mais sua fúria. Motivo estoico número 6. Porque quem te tira do centro, te domina. Epicteto dizia: qualquer pessoa que possa te irritar, te domina. Repare nessa frase. Ela é um soco seco, porque a raiva é muitas vezes uma ilusão de poder, mas no fundo é uma confissão de dependência.
Se alguém tem o poder de mudar seu estado emocional com um comentário, então quem está no controle? Você ou ele? O estoico é inabalável não porque não sente, mas porque ele não permite que o outro dite seu estado interno. Ele entende que reagir com fúria é dar ao outro a chave do seu templo. É abrir a porta da alma para qualquer um entrar, mexer, bagunçar, ferir. E por isso ele aprende a guardar. Não reprimir, guardar. Guardar a energia, guardar a palavra, guardar o centro. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Motivo estoico número 7. Porque a sua reação fala mais sobre você do que sobre o outro. Sêneca escreveu algo brutalmente honesto. Como alguém age, é problema dele. Como você reage, é problema seu. Você não controla a ofensa, mas você controla a resposta. E mais, você é a resposta. Porque toda vez que você responde com calma, quando esperavam seu caos, você se eleva. E toda vez que você responde com agressividade, quando o outro apenas projetava sua dor, você desce ao nível que ele precisa para se justificar. Você percebe a diferença? Responder no calor da emoção é lutar a batalha do outro, mas responder com consciência é lutar a sua, é dizer, eu sou dono de mim. Nem tua grosseria, nem tua indiferença, nem tua provocação me desgoverna. Isso é força de verdade, força silenciosa, força que impressiona não pelos gritos, mas pela ausência deles. E talvez agora, nesse exato momento, você já esteja sentindo um certo alívio. Porque saber disso é como receber de volta o próprio leme, a própria bússola. E perceber que você não precisa mais ser escravo das palavras, do clima, da raiva, do orgulho. Você pode escolher. E a liberdade começa exatamente aí. Agora, respira, olha para dentro e se prepara, porque na próxima parte nós vamos explorar o que fazer depois que a emoção passa e como transformar esse autocontrole em sabedoria ativa no dia a dia. Quando a tempestade passa, quando a poeira abaixa e o coração desacelera, vem aquele silêncio incômodo, aquela voz interna que sussurra: você poderia ter feito diferente. Você sabia, mas não conseguiu segurar. E aí começa o ciclo da culpa, o arrependimento, a autocrítica. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O objetivo do estoicismo não é te tornar perfeito, é te tornar consciente. Você vai errar, vai perder o controle às vezes. Mas o que muda tudo é o que você faz depois. E é aqui que entra o poder estoico de ressignificar a queda. Marco Aurélio anotava para si mesmo: se você cair, levante com mais firmeza. Cada falha é uma lição disfarçada. E essa frase, ela é libertadora, porque ela te mostra que autocontrole não é só segurar a emoção, é aprender a usar até o erro como impulso para o crescimento. Então, o que fazer depois de reagir no calor da emoção? Primeiro, não fuja do que aconteceu. Observe, reflita, encare sem máscaras. Você não é fraco por ter falhado. Você é forte quando olha para isso de frente. Segundo, pergunte-se com honestidade: o que exatamente me atingiu? Às vezes, não é o que o outro disse. É uma ferida antiga, uma insegurança escondida, um medo não resolvido. E aqui está o segredo estoico. A emoção descontrolada sempre aponta para um ponto fraco que você precisa fortalecer. Ela é um convite, um espelho, um chamado para trabalhar em si mesmo. Terceiro, pratique o pré-controle. Sêneca chamava isso de preparação para a adversidade. É você, antes de sair de casa, antes de entrar em uma conversa difícil, lembrar a si mesmo: hoje posso ser provocado, hoje posso ser mal interpretado, mas hoje eu escolho responder com calma. Você treina a mente.
como um guerreiro que não espera a batalha começar para afiar a espada. E por fim, lembre-se, toda reação desnecessária que você evita é uma vitória silenciosa da sua evolução. Cada vez que você cala, não por medo, mas por domínio, você prova a si mesmo que está no caminho certo. Cada vez que você deixa para responder amanhã e não agora, você escolhe a paz sobre o orgulho. Isso é estoicismo em ação. É filosofia vivida na prática, não nos livros, mas na carne, na alma. E agora, você já tem os 7 motivos. Mas falta uma última coisa. Na próxima parte, eu vou te mostrar como integrar tudo isso no seu dia a dia. Como manter essa firmeza estoica, mesmo quando o mundo parecer desabar. E como se tornar de verdade o tipo de pessoa que ninguém mais consegue tirar do eixo. Porque o estoico de verdade não é o que parece calmo, é o que é calmo. Mesmo quando tudo lá fora grita. Imagine uma rocha firme, no meio de uma tempestade. A água bate, o vento uiva, o céu desaba, mas ela permanece ali, inabalável. Não porque a tempestade não a toca, mas porque ela aprendeu a não reagir a cada gota, a cada trovão, a cada grito do mundo. Esse é o verdadeiro estoico. Não é aquele que reprime, é aquele que domina, que sente, mas não se deixa arrastar, que observa, mas não se confunde, que vive, mas não se perde. Ao longo dessa jornada, você descobriu os 7 motivos estoicos para nunca mais reagir no calor da emoção. Mas mais do que isso, você aprendeu que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, em ter a última palavra ou em parecer invencível diante dos outros. O verdadeiro poder está no autodomínio silencioso, no espaço entre o estímulo e a resposta. No sil, momento em que você poderia explodir, mas escolhe respirar. No instante em que o velho você quer aparecer, mas o novo você decide permanecer. Epicteto dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase é um chamado, um lembrete diário de que a liberdade emocional que você tanto busca já está dentro de você. Ela não depende de ninguém mudar. Ela não depende do mundo parar de te provocar. Ela depende só de uma coisa: de você assumir a responsabilidade pela sua resposta. Então, da próxima vez que a raiva bater, que o orgulho subir, que a crítica te atingir, lembre-se, você não é a sua emoção. Você é a consciência que a observa. Você é o espaço entre a faísca e o incêndio. E nesse espaço, você pode escolher. Você é livre. Agora, se essa jornada tocou você de alguma forma, se algum desses motivos falou diretamente com a sua alma, comente aqui embaixo. Eu escolho a calma. Isso vai ajudar você a fixar esse compromisso e inspirar outros a fazerem o mesmo. Curta esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam reencontrar o próprio eixo. E se inscreva no canal Universo Estoico para continuar essa jornada de sabedoria, força interior e libertação emocional. Porque a cada vídeo você se torna menos reação e mais essência, mais presença, mais você.